Você já tentou criar algo novo, mas de repente, no meio desse processo, acabou parando, estagnando e não tendo novas ideias para continuar? Muitas pessoas passam por esse desafio. Você tenta criar um projeto pessoal, profissional, para sua empresa, para um negócio, para sua faculdade, e parece que novas ideias não surgem e você acaba tendo e enfrentando um grande bloqueio criativo. E a verdade é que criatividade tem se tornado uma das habilidades mais requeridas na atualidade. E muitas pessoas desejam se tornar cada vez mais criativas. E a pergunta que fica é, Douglas, o que é que eu preciso fazer para conseguir realmente tornar uma pessoa mais criativa? Eu fui pensando exatamente nessa pergunta, nessa dificuldade que muitas pessoas acabam tendo, que eu decidi vir aqui para minha estante de livros, pegar alguns livros que falam sobre esse assunto e te trazer 3 passos práticos que com certeza vão te fazer destravar a sua criatividade já ao longo desses próximos dias. E é exatamente por conta disso que nós estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal no YouTube Leia Livros. Eu me chamo Douglas e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, hein? Realize a sua inscrição, ative o sininho das notificações e claro, se você quer se tornar uma pessoa mais criativa através da leitura dos livros, não se esqueça de apertar o botão do gostei, porque isso com certeza vai me ajudar e vai ativar algo no seu cérebro aí a realmente buscar cada vez mais conhecimento e se tornar uma pessoa cada vez mais criativa. Para que a gente não fique se alongando aqui, para que você possa realmente aproveitar cada conteúdo que eu quero te entregar, bora para o quadro branco aqui na tela do meu computador para que a gente possa tornar esse conteúdo mais dinâmico e você possa sair daqui com 3 passos, 3 hacks que vão realmente destravar a sua criatividade. E agora sim, já aqui com o nosso quadro branco aberto e nesse momento eu quero pedir a sua atenção para que você não perca nenhum detalhe dessas 3 dicas que eu quero compartilhar com você e eu também quero te desafiar algo muito importante. De nada adianta você acessar um conhecimento se você não colocar ele em prática. Então, no final desse vídeo, se desafie a praticar essas 3 dicas que eu vou te entregar aqui, porque eu tenho certeza que se você fizer dessa forma, se você praticar ao longo desses próximos dias, com certeza você vai conseguir desenvolver a sua criatividade, que é o grande objetivo desse vídeo. Então, se comprometa, se desafie a prestar atenção agora nessas dicas e no final do vídeo começar a colocar em prática cada uma delas, tá? E de forma bem simples, a nossa primeira dica é basicamente algo que eu gosto de chamar de tradicional. Douglas, o que é o tradicional? O que isso significa? O tradicional nada mais é do que, na era digital, na era dos computadores, dos celulares, a gente pausar um pouquinho, sabe, toda essa tecnologia que está à nossa volta, dar um passinho para trás e voltar para as nossas origens da caneta, do lápis, da régua, da folha sulfite, do caderno com a folha branca. Por quê? Eu sinto que isso é muito importante. Eu vejo que o meu cérebro se conecta muito melhor quando eu estou iniciando um projeto ou querendo desenvolver alguma ideia, quando eu tenho uma folha em branco na minha frente. Um papel ali com uma caneta e um lápis onde eu posso rabiscar, onde eu posso puxar seta, onde eu posso colocar uma observação, riscar aquilo que talvez não faça sentido, sabe? Eu vejo que isso, para mim e para as pessoas que estão à minha volta e também para livros que estão escritos aqui sobre criatividade, é sem dúvida alguma um ponto muito importante. Se você vai iniciar algum projeto, quer começar alguma ideia, a primeira coisa que você faz é abrir talvez um Word, né, abrir uma tela do seu computador e começar a digitar ali aquilo que você tem em mente. E isso pode ser um empecilho para você. Quanto mais liberdade você tiver para rabiscar, para lançar suas ideias no papel, mais você vai conseguir avançar. Então, procure ser tradicional, tá? Use caneta, use lápis, use caderno, use aí folhas em branco, para que você possa expressar suas ideias, para que você possa expressar aquilo que você está pensando de forma muito mais fluida. Isso com certeza vai te ajudar, tá? E quando você faz isso daqui, tem algo muito importante também que nós precisamos ter em mente, que é a segunda coisa, ó, que é o ambiente. Eu gosto de chamar do ambiente porque nós precisamos entender que existem influências externas que podem influenciar negativamente ou positivamente na hora da gente ser menos ou mais criativo. E é por conta disso que muitas vezes eu percebo que quando eu quero desenvolver algo novo e eu estou num ambiente diferente qual eu estou habituado a trabalhar, a desenvolver os meus projetos, eu percebo que as ideias elas fluem melhor. Então às vezes eu estou na academia treinando e aí eu lembro de um projeto que está travado, eu lembro de uma ideia que está parada e aí de repente ali naquele momento totalmente atípico, diferente, né? Eu costumo trabalhar aqui no meu escritório, onde eu sempre gravo os vídeos e aí de repente lá num ambiente que é para se fazer esforço físico, a minha mente ela trabalha de uma forma diferente, porque naquele ambiente eu tenho influências
externas diferentes. E isso para o nosso cérebro é muito importante. Você ter essas influências externas que são diferentes para você. Às vezes ir num parque, às vezes ir num lugar, num ambiente público movimentado, você consegue talvez condicionar o seu cérebro ali a observando as coisas, observando as pessoas, a ele realmente pensar de forma diferente. Aqui nós temos o ato da observação, que é fundamental para quem deseja ser mais criativo, né? Você realmente observar. Então, quando você está num ambiente diferente, a sua cabeça ela meio que abre para novas ideias e é exatamente nesse time, nesse ponto que você consegue atingir o seu objetivo de talvez criar algo novo, tá? Então, procure talvez, se você está tendo esse bloqueio criativo, começar a estruturar os seus projetos em lugares diferentes. Tenta ir num cômodo diferente da sua casa, tenta talvez ir num lugar que é aberto, ao ar livre, às vezes até mesmo esses ambientes compartilhados de trabalho, né, uma cafeteria ou coisa do tipo, porque isso aqui pode te ajudar, tá? E aí é muito interessante que quando a gente alinha um com o outro, a gente tem aqui como se fosse uma dica bônus, né? Então, por exemplo, quando a gente pega aqui o hábito de se usar lápis, caneta e tudo mais, a gente ter o alinhamento com o ambiente, nós temos como se fosse uma soma, e aqui a gente pode colocar como que se fosse uma dica bônus, que é basicamente o seguinte, é você ter como se fosse aí uma caixa, vamos colocar assim, ó, caixa de ideias. E eu quero dizer com isso, você precisa anotar as suas ideias, tá? Você precisa sempre ter como se fosse um arquivo ali de ideias que você já teve. Porque para pensar o seguinte, você vai num lugar, vai num ambiente ao ar livre, vai alguma coisa, observa ali, né, pessoas, observa movimentos, lojas, carros, você gosta de colocar suas ideias no papel e tudo mais, usa caneta, lápis, e aí você precisa fazer o quê? Você precisa deixar isso registrado. Então sempre que você tiver uma ideia, coloca essa ideia no papel. Ah, eu não estou com papel na mão agora, coloca ali no bloco de notas do celular e depois comece a estruturar isso dentro de um caderno, porque é muito importante. Tem muitas ideias que vêm na nossa mente que às vezes a gente acaba se esquecendo de executar. E vale lembrar o seguinte, tá? Que criatividade também é subtração. E o que eu quero dizer com isso? De nada adianta você ter várias ideias e querer achar que você vai abraçar o mundo, sendo que na verdade você não consegue fazer nada. Então entenda que esse anotar ideias é importante para que você não esqueça. Porém, você não precisa colocar tudo em prática. Você precisa focar em uma coisa e desenvolver essa coisa realmente. E com o tempo desenvolvendo outras coisas. Então lembre-se que criatividade também é subtração. É você talvez saber dizer não para várias ideias que vêm na sua mente e conseguir também ter esse discernimento daquilo que é realmente importante. E aí talvez venha aquela pergunta, né, tá, Douglas, mas como que eu sei que talvez essa ideia pode dar certo, que ela é realmente importante? Vem a terceira dica, o terceiro princípio que para mim é o mais importante, que é o princípio da modelagem. Ó, número 3, modelagem. E aqui está o principal aliado das pessoas que realmente faz essa chavinha virar. A maioria das pessoas tem a seguinte dificuldade na hora de criar algo novo. Preciso criar algo do zero. E ela fica quebrando a cabeça em criar algo que nunca existiu na face da Terra. E a verdade é que criatividade parte muito de você ter boas referências, tá? De você conseguir talvez modelar algo que já existe, mas colocando a sua assinatura, trazendo características pessoais suas. A gente percebe que na história da humanidade isso acontece muito. Então a gente tinha lá, por exemplo, o telefone, depois a gente parte para um telefone sem fio, a gente parte para um celular, para uma internet no celular, para uma rede social. Então vocês percebem como que a base ela vai sempre sendo melhorada. Então é sempre modelar algo que está dando certo com características novas e melhores, para que sim, então, dessa forma, possa se surgir algo que é novo, entre aspas, mas que teve uma referência anterior. Saiba ter boas referências, tá bom? E aí você pode modelar através da internet, você pode modelar através dos livros, através dos seus estudos. Tem muito lugar para a gente pegar boas ideias e colocar a nossa assinatura nelas com determinadas melhorias e também com as nossas características pessoais e profissionais para que se torne algo que realmente seja conectado com aquilo que a gente fez, tá? Modelar não é copiar. Não se esqueça disso porque isso aqui é muito importante. E caso você queira algumas indicações de livros para conseguir modelar novas ideias, aqui abaixo do vídeo eu vou deixar o link do Planner Leia Livros, com mais de 70 indicações de livros que com certeza vão te auxiliar a ter bons arquivos de modelagem. Então, clica no link e faça a sua inscrição. E é claro que você não pode se esquecer do compromisso que a gente fez no início desse vídeo, hein? Eu te desafiei a colocar em prática cada uma dessas dicas. Então, ó, bora! Seja tradicional, já pega um bloco de notas aí para você anotar.
Pense em ambientes diferentes para você conseguir pensar em novas coisas. Não se esqueça de anotar as suas ideias na sua caixa de ideias, no seu arquivo de ideias. E para fechar, lembre-se do princípio da modelagem e comece a ter boas referências. Fazendo isso, eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver sua criatividade e que a partir de hoje ter novas ideias não vai mais ser um desafio para você.